Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para poder configurar alguma estratégia de execução. Eu percebi que tem muitos iniciantes aqui no canal e essas estratégias, justamente por serem mais fáceis de configurar lá dentro do Profit, é excelente para quem está iniciando aí as operações, tá? De day trade. Vou mostrar para vocês como que vocês podem usar, então, para não começar a operar aí com um gráfico sem nenhum parâmetro, sem nada, tá? É muito difícil a gente conseguir analisar mesmo os gráficos corretamente, ou então entrar mesmo em alguma operação sem ter nada, sem ter nenhum parâmetro ali no gráfico, tá? Então essas estratégias, elas podem auxiliar você sim, tá? É claro que não é só isso, como eu costumo alertar aqui nos meus vídeos, não é só isso que vocês precisam para poder ter sucesso aí nos trades, mas a nível de começo, para vocês não operarem sem nada aí nos gráficos de vocês, eu acho que é interessante sim vocês tentarem usar aí alguma estratégia para servir então como parâmetro para vocês, tá? Então vamos conferir na prática? Bom, gente, então eu estou aqui com o Profit Trader Clear para mostrar aí para vocês como vocês vão fazer para configurar essa estratégia de execução. Eu vou ampliar o gráfico aqui para vocês conseguirem visualizar aí melhor, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que vocês vão fazer para poder colocar essa estratégia aí nos gráficos de vocês, tá? É apertar com o lado direito aí do mouse em cima do candle, mas tem que ser em cima do candle, tá? Senão não vai aparecer aí o menu que vocês precisam. Então é só clicar aí com o lado direito e vir aqui em inserir estratégia de execução e selecionar esse aqui, IFR, tá? O que é o IFR? É o índice de força relativa. E o que é esse índice de força relativa? Tá? Ele justamente vai medir aí qual que é a relação mesmo da força de compra versus a força de venda. Esse índice ele está inclusive aqui embaixo, essa linha aqui, tá? Então, quando você tem aí um IFR acima de 70 ou então de 65, 50, a gente pode dizer que o mercado está o quê? Super comprado. Tá? Hiper comprado, ao passo que se a gente tiver um IFR abaixo de 20, tá? 20, 15, aí é justamente o contrário. Aí nós temos então uma força vendedora então que maior. E aí a gente diz que o ativo está o quê? Super vendido, tá? Ou seja, tendência de acontecer uma reversão é maior, justamente porque já está se esgotando ali, né, a força no caso. Igual, por exemplo, a gente tem aqui um índice de força relativa em 19. Então, isso quer dizer que a qualquer momento pode reverter essa situação aqui, justamente porque já teve essa queda aí um pouco maior. Então, tem uma certa tendência de reverter esse movimento, já que o ativo já se encontra aí, então, super vendido, tá? E na situação de compra, então, a mesma coisa. Quando você tem ali uma subida, né, maior, em que o ativo foi só se valorizando, então, uma hora vai acontecer o que? A reversão, que é justamente quando ele vai começar, então, a cair, porque ele já ficou o que? Super comprado. Né, a posição compradora, ela se sobrepôs aí muito, né, em relação à posição vendedora. E uma hora ele vai se desvalorizar, tá? Que o mercado, o que acontece com ele, né, diariamente, na verdade é isso, é uma valorização, supervalorização, desvalorização, superdesvalorização, tá? Então, na verdade, esse índice aí de força relativa é para vocês acompanharem mesmo a relação entre essas duas forças aí, que é primordial
para vocês entrarem ou não em alguma operação falando de day trade, claro, né? Então, o que seria a ideia desse indicador aqui nesse gráfico? É justamente isso, quando ele vê um movimento ali onde você tem um índice de força relativa em que você pode aproveitar ali a entrada justamente nessa onda ali do momento onde a força compradora está crescendo, por exemplo, ele vai te direcionar, vai te dizer aqui seria um momento bom para você então realizar uma compra, por exemplo, tá? Igual aqui. E vai te dizer também qual o momento ali que seria ideal para você realizar uma venda, tá? Com base então nesses números aqui, né? Quando atinge ali um valor maior, ele vai te dizer então para você entrar e pegar essa onda compradora, né? Quando atinge ali um valor menor, ele vai te dizer para você entrar e pegar essa onda aí vendedora. Só que tem que tomar muito cuidado com esse indicador, tá? Eu gosto de manter ele aqui no gráfico, mas na verdade eu não uso somente ele como base para eu poder operar, tá? Até porque se a gente jogar ele lá na estratégia de execução, que seria tipo um backtesting, tá? Da estratégia que a gente faz aqui dentro da plataforma, vocês vão observar então que a eficiência dele nem é tão boa assim, tá? Então muito cuidado ao operar usando só esse indicador. Pode ser que uma hora, tá? Realmente dê certo a entrada aí que ele mandar e vocês entrarem, igual que, por exemplo, se vocês entrassem em uma operação de venda aqui nessa região aqui, pode ser que vocês então fariam aí algum possível lucro, tá? Pegando aí essa onda que teve, nessa força para baixo que teve aqui, mas nem sempre vai acontecer de vocês conseguirem pegar um movimento aí que dê certo, tá? Igual aqui, por exemplo, seria uma entrada certa também, né? Orientou aqui para uma compra e aqui de fato o ativo teve aí uma certa valorização, tá? Mas tem hora que pode dar errado também, igual aqui, por exemplo, tá? Às vezes você entraria aqui imaginando então que ocorreria uma próxima desvalorização, mas aí o ativo ele fez, né, essa subida aqui, teve esse movimento aí de valorização, e aí você entraria errado, né? Então, ou seja, não tem como se basear apenas por esse indicador, tá? Tem outras coisas que vocês precisam analisar, como a própria média móvel mesmo, tá? As linhas de resistência, suporte, o indicador preço de ajuste, tá? Então, assim, são várias coisas. O próprio book, que se vocês quiserem acompanhar também, tem outros indicadores também, tá? Que vocês podem trabalhar com eles, igual, por exemplo, Fibonacci, né? Que vocês podem traçar e ver quanto que vai ser ali a possível retração, até quando que vai retrair, tá? Aquele movimento, só que isso tem que ser muito bem analisado, né? Igual para você usar corretamente aí os indicadores de Fibonacci, o ideal, tá? Principalmente a projeção de Fibonacci, é que vocês identifiquem primeiro as ondas de Elliott, tá? A formação das ondas. E aí fecha perfeitamente quando vocês fazem essa análise mais completa, tá? Realmente bate ali muito próximo dos números de Fibonacci. Eu vou deixar o link do vídeo aqui para quem quiser, tá? E tiver interesse em saber como que funciona aí para vocês colocarem no gráfico justamente os indicadores de Fibonacci. Eu vou deixar o link aqui que vai direcionar para um dos vídeos, tá? Que na verdade tem acho que são mais de 2 vídeos que eu gravei falando aí um pouco sobre cada
indicador então de Fibonacci, os que são mais utilizados. Tem que saber usar, tá? Não adianta eu pegar aqui e puxar para vocês de qualquer maneira, que não é assim que usa, tá? Então, na verdade, é um conjunto de coisas que vocês precisam fazer para poder operar e não usar somente essa estratégia de execução, tá? Mas para quem está iniciando e às vezes está aí com o gráfico limpo, ter pelo menos uma estratégia, tá? Pode ajudar sim a vocês entrarem então em alguma operação aí, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem para olhar a eficiência então dessa estratégia, tá? De execução. Então é só vir aqui em estratégia, editor de estratégias. E aqui a gente clica em nova estratégia, execução, né, que é uma estratégia de execução, essa estratégia do índice de força relativa. E aí, como a gente já está com a estratégia lá no gráfico, ele já vai puxar para a gente essa estratégia de execução, tá? Então, primeiro tem que colocar a estratégia lá no gráfico, para depois vir aqui e fazer esse teste de estratégia, tá? Isso aqui, gente, a gente chama de backtest, tá? Muitos traders trabalham fazendo isso antes de usar ali alguma estratégia, porque eles gostam de testar a eficiência dessa estratégia antes de fato começar a operar com ela, tá? E aí tem trader que usa, aí é só apertar OK aqui. Aí tem trader que usa programa específico, tá? Que faz conexão aqui com essa plataforma aí de trade profissional para poder ajudar na programação dessas estratégias, tá? Porque igual aqui, por exemplo, é programação, né? E a pessoa já teria que ter um conhecimento aí sobre programação para conseguir entender, conseguir programar alguma estratégia aqui e para poder testar a eficiência dessa estratégia. Só que tem software, tá? Tem programa hoje em dia que conecta e vocês então conseguem colocar ali de uma maneira mais fácil, tá? Sem ter ali um conhecimento mais avançado de programação para poder fazer, tá? Mas aqui a gente consegue, então, a gente tem algumas ferramentas aqui também que ajudam a gente nisso aí, tá? Então, agora que ele abriu aqui pra gente a programação, então, dessa estratégia de execução, a gente pode confirmar aqui, tá? Que é essa programação que a gente quer verificar. E aí, depois de verificada, tá? Como ela já está lá no gráfico, então ela já veio para cá automaticamente, como eu falei. Então, a gente clica aqui em executar e vai ter, então, tipo um relatório mesmo do que vai acontecer aí se a gente aplicar, então, essa estratégia aí, tá? Vocês conseguem ter mais ou menos aí uma noção então do que acontece, tá? Dos possíveis resultados que vocês teriam usando aí essa estratégia de execução, tá? Se vocês voltarem aqui e alterar, por exemplo, não vamos colocar um IFR maior que 70. Vamos considerar aí para compra, né? Que igual aqui, por exemplo, seria compra mercado. Vamos considerar então a entrada no IFR acima de 50, por exemplo. Aí só vocês alterarem aqui para 50, tá? Dá um Enter. Aqui eu verifico. E aqui a gente puxa de novo para ver então aí como que seria o resultado. As estatísticas aqui. Então, apareceria aí pra gente as estatísticas, tá? Eu aconselho que vocês tenham muito cuidado com isso, porque tem que ter um conhecimento prévio, tá? Sobre programação mesmo para usar essa ferramenta aqui para vocês. Aqui eu estou, na verdade, apresentando para vocês como que seria mais ou menos aí
esse backtesting, tá? Dessa estratégia aí de execução. Se vocês tiverem interesse, tá? Em trabalhar aí com mais backtesting mesmo, como eu disse, existem ferramentas que podem auxiliar vocês, né? Se vocês não têm um conhecimento mais avançado sobre isso, tá? Bom, gente, então seria isso. Lembrando que cada informação que vocês colocarem aqui é muito importante para o resultado em si, tá? Igual aqui, por exemplo, eu não cheguei a mexer na data. Então, se vocês forem utilizar essa ferramenta aí, tá? Que vocês utilizem com mais cuidado mesmo, porque programação é assim, ou você informa ali corretamente, ou você nem tenta ou nem programa, tá? Porque a programação precisa ser muito bem feita para te gerar um resultado mais preciso, tá? É válido vocês lembrarem disso aí também. Bom, então aqui o que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Que nem sempre essa estratégia de execução vai te dar ali um resultado muito eficiente. Então você precisa de ter outros parâmetros mesmo, tá? Outros indicadores, outras coisas para vocês operarem aí no mercado financeiro. Então, não só utilizando ali uma estratégia de execução pré-programada que vai fazer com que vocês tenham aí de fato mais sucesso então nessas operações. Bom, gente, eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor, tá? Em relação aí à estratégia de execução referente ao indicador força relativa, tá? Índice de força relativa. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, deixem sugestões nos comentários para os próximos vídeos, tá? Não se esqueçam de compartilhar com quem tem aí o mesmo interesse que vocês têm, e até o próximo vídeo.